Opa, professor Felipe Fontana, então agora a gente vai fazer um ajuste, que são os ajustes de categoria. Chegou a hora, né? Porque afinal, quando a gente está clicando aqui, tá aparecendo categoria 1, 2, 3, é ridículo. É coisa só para teste, né? Coisa de desenvolvedor. Então, a gente pode, nesse caso, vir aqui no Source, nos Providers e no Database, tá? Então a gente pode fazer dois tipos de ajuste. O ajuste simples e o ajuste completo. Tá? O que seria o ajuste simples? Simplesmente eu chegaria aqui e colocaria mais categorias. Então a gente colocaria lazer, mercado, farmácia, cuidados pessoais, enfim. Você pode puxar uma lista de categorias aí que a gente tem nesses aplicativos ou até mesmo em tabelas de Excel, por aí, desses tutoriais que a gente encontra. Só que eu não quero parar por aí. Tá? Eu quero dividir as categorias que são de débito e crédito. Por que eu quero fazer isso? Porque no momento que a pessoa está selecionando as categorias de despesa, por exemplo, lá vai ter coisas como farmácia, vai ter coisas como cuidados com a saúde, educação e tudo mais. Sendo que quando ela estiver selecionando o débito, ou desculpa, o crédito, lá vai ter salários, empréstimos, enfim, todas essas coisas. Então, eu acredito que não é interessante a gente misturar, até para não ficar com uma sensação de tudo bagunçado. Então, o que a gente vai fazer? Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ajustar a tabela de categorias para a gente colocar lá duas flags. Então, a gente vai vir aqui na tabela categorias e a gente vai colocar aqui, ó, is credit integer is debit integer. Foi. Então, eu só vou ajustar isso aqui, tá bom? Eu não vou deixar integer. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Aqui, is crédito, is debit. Então, na seção de categorias agora, que a gente vai colocar, olha só, is debit. E a gente vai colocar mais um aqui, por exemplo. Aqui a gente vai ajustar o nome, lazer, e aqui a gente vai colocar a cor. Tá? A cor você pode fazer de duas formas. Você pode vir aqui no arquivo Variables e pegar as cores daqui, cadê as corzinhas? Aqui, pegar todas as cores. Ou então você pode abrir uma paleta de cores do Flat UI. Tá? Se você chegar aqui, abrir o site Flat UI Colors, como a gente já vem trabalhando com essa paleta, e agora você precisa ficar mais atento ainda com a paleta que você estiver trabalhando. Se você escolheu a paleta, você tem que ir atrás da sua paleta, tá certo? E pegar as cores aqui. É muito provável que, dependendo das categorias que você colocar, ele não vai ter a quantidade de cores suficiente. Então, no meu caso, como eu estou seguindo a Flat UI Colors, o que eu fiz, tá? Basicamente aqui o que eu fiz. Eu depois fui pegando das próximas paletas e tentei criar um contraste, do tipo assim, lazer e farmácia não pega, sei lá, do mesmo verde, entendeu? Então, é basicamente isso que eu fiz, tá? Então, vir aqui, sei lá, eu quero ser azulzinho, copiei, e daí depois eu vou lá no meu arquivo e venho aqui e colo a cor em formato hexa, tá? Eu já fiz esse trabalho, então o que eu vou fazer aqui é simplesmente copiar e colar os meus registros. E nesse momento da aula, você pode digitar, aí pausar a aula e ir digitando à medida que você quiser, ou então você pode pausar essa aula e baixar o código, porque daí você pega os mesmos códigos que eu já acabei de digitar aqui, acabei de copiar e colar, aliás. Então, olha só. Tem as categorias alimentação, restaurante e bares, casa, compras, cuidados pessoais, dívidas, educação, família e filhos, impostos e taxas, investimentos, lazer, mercado e outras despesas. Ok? Aqui na categoria is credit, a gente tem empréstimos, investimentos, salários e outras receitas. Dependendo, às vezes a pessoa pode ter, ou você estiver controlando uma casa de aluguel, então esse aluguel todo mês rende um valor lá para você e você pode, por exemplo, colocar aqui em outras receitas, tá? Ele também tem uma série de cores aqui, tá? Que eu coloquei aqui, enfim, é meramente informativo. Ok? Então agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai dropar as tabelas, tá? Você lembra sempre de dropar no modo desenvolvimento e depois a gente vai subir isso daqui e a gente vai ver o comportamento agora. Bom, a gente está aqui com o nosso aplicativo então zerado. O que a gente precisa fazer agora? Clicar aqui no adicionar e a gente vai ter então uma série de listas de categoria. Só que como eu comentei contigo já, a gente não ainda ajustou a flag para não misturar, por exemplo, educação com empréstimos ou aqui salário está no meio com restaurantes e bares. Então é isso que a gente vai fazer agora e a gente vai começar a fazer o ajuste
pela classe account, tá? Account. Então aqui a classe account, só para você poder entender, ela tem uma função que ela faz o load de categorias. Vamos lá, last, deixa eu ver, vamos ver, categories. Vamos lá, load categories, cadê você? Opa, não está fazendo, deixa eu só ver aqui se na classe new and try como é que ela está recebendo. Então ela deve estar recebendo pelo category down, não tem problema. Se estiver fazendo, legal. É que faz tempo, né, que a gente já fez isso aqui, então vamos lá, dar um load categories. Load categories está fazendo pelo category down, então tá bom. Então ele está fazendo aqui pelo category down. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá então, ao invés de ir no account, a gente vai no category down e criar duas funções bastante semelhantes a essa. Como a gente já tem a getAll, tá? getDebt. Então a gente vai colocar agora aqui uma flag where is debt igual a 1. Pronto, só isso que eu preciso fazer. E aqui is credit. Is credit. Única coisa que eu preciso fazer, legal? Tá aqui então, is debt, is credit, e a gente manteve ainda a função getAll. Só que, olha só, ele tá pegando aqui e dando load categories, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o load categories, eu vou criar duas condições quando eu fizer o load categories para saber o seguinte, olha só, as categorias, qual é o meu operador, qual que é o meu sinal, né? Se ele for negativo, eu vou fazer as categorias de débito. Se for positivo, eu vou fazer as categorias de positivo, para que a gente tenha então as categorias adequadas. Então aqui no load categories, eu vou fazer um if, tá? If this operation menor que 0. Então se ele for menor que 0, é isso que eu já comentei com você. Nossa. Aqui. Ok? Então aqui vai ser o getDebt, funções de débito, se não, funções de crédito. getCredit. Legal? Agora, se você perceber, o load categories, vamos ver onde ele está sendo chamado. O load categories está sendo chamado aqui no load data e uma vez só. Legal? Só que ele precisa ser chamado agora toda vez que eu alterar a minha função de crédito ou débito, não é verdade? Então, se eu chegar aqui, ó, no Change Operators, agora ele tem que dar um load labels, tá certo? E não só isso, o load categories, porque a hora que virar o operador, a operação, aliás, a hora que virar a operação, eu preciso fazer com que ele carregue as categorias corretas. Basicamente, é esse ajuste que eu preciso fazer, tá? E não só isso. A gente vai fazer um combinado aqui que a gente tem uma classe... Bom, vamos testar aqui primeiro. Vamos fazer um baby step, legal? Então vamos lá. Vamos subir o emulador. Bom, então vamos lá. A gente está aqui no aplicativo, então a gente vai clicar aqui na bolinha e a gente está na função de operação de débito, certo? O botão está aqui, está débito, então eu preencho algum valor. Então agora a gente vai clicar aqui nas categorias e tem que aparecer as categorias de débito, que são as categorias que estão presentes aqui. A gente vai fazer um teste rápido, achar aqui, ó, salário, mas enfim, não tem salário aqui, então significa que a gente não carregou. Mas no momento que eu mudar, aqui, ó, mudei, ele precisa mudar então aqui para crédito. Então ficou as categorias de crédito. Daí eu também posso fazer depois o que eu quiser. Então a hora que eu coloco aqui creditar, ele ficou um lançamento em salário com a cor que eu queria. Enfim, essa paleta aqui está combinando com todo o aplicativo, aquela história da paleta. E ficou um lançamento aqui. No momento que eu cliquei, tá certo? Ele... Deixa eu voltar aqui. No momento que eu cliquei, agora ele precisa também carregar e selecionar a categoria. Fazendo isso aqui, a gente vai ter que fazer esse ajuste aqui, ó, dar o load categories no momento que a gente dá o load and try. Então vamos lá, and try, load balance, load categories, load and try, operação, load labels, e a gente vai ter que fazer aqui, olha só. A gente vai ter que fazer um load categories aqui de novo, porque está acontecendo uma situação de desincronia, tá? Se você viu lá, ele não veio preenchido, então ele dá o load and tries.
ele dá o load and try aqui. Só que o que acontece? Load and try começa a ser carregado, ele faz uma série de coisas, só que ele não, essas funções aqui de baixo não esperam esse aqui carregar. Então eu acho bem mais prudente a gente carregar o load categories aqui de novo, tá? Por mais que fique repetitivo, this load categories, eu acredito que é a melhor opção. Senão o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dar um return aqui, ó. Return, e a gente vai ter que vir colocar um then aqui e dar o load categories de novo. Então, não sei se é a melhor estratégia, depois você pode melhorar, tá? Mas a gente vai fazer agora o load categories aqui também, tá? Aqui também. Só que, vamos ver? Vamos fazer um if aqui, ó, else, só para não ficar repetitivo, tá? Dois códigos executando do mesmo jeito, enfim. Então ele vai fazer o seguinte, olha, se o if o entry id for maior que 0, eu dou o load and try. O load and try vai fazer tudo que ele precisa fazer, a gente já conversou, já sabe, inclusive dá o load categories. Se ele não tiver o entry id aqui, o que ele vai fazer? Dá o load categories direto. Então eu subi para cá. Isso vai fazer com que o load categories não seja executado duas vezes por conta desse if, na nossa lógica aqui. Legal? Então vamos executar aqui no emulador para ver esse ajuste final. Com o salário. Se eu clicar aqui, ele vai sumir, porque aquela categoria, aquele ID não existe mais, e ele vai pedir para selecionar um outro aqui, por exemplo, família e filhos. Tá? Se eu salvar aqui, ficou então com menos 2,55, que é a função de débito, ok? E ficou aqui família e filhos com a função que a gente colocou o número absoluto. Então vai ficar sempre o número positivo aqui e o meu saldo de menos 2,55. Legal? Então esse é o ajuste que a gente precisa fazer de categorias para que as categorias, enfim, elas fiquem compatíveis aí com o uso do usuário e tornando o nosso aplicativo ainda mais profissional. Legal? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Qualquer dúvida, baixa o código que eu coloquei aqui, busca no grupo, enfim, como eu já comentei, o código é o seu melhor professor. E a partir de agora, é muito importante você deixar de ser apenas aluno e ir se tornando com muito mais força e intensidade um estudante. Legal? Um forte abraço. Tchau, tchau.